Toda a vida na Terra se relaciona de forma complexa consigo e com o próprio planeta, criando interações e associações entre seres vivos e não vivos que favorecem o desenvolvimento de populações e comunidades ao longo do tempo. Algumas dessas associações entre organismos podem ser benéficas para os envolvidos, favorecendo o crescimento e desenvolvimento das espécies a partir de uma relação mutualística. Essas associações recebem o nome de simbiose. Isso é muito importante para que possamos entender como seres, em geral microscópicos, que vivem em comunidade em um hospedeiro, normalmente macroscópico, podem ajudar esse hospedeiro a crescer e se desenvolver, também recebendo essa ajuda de volta. Esse ser macro, vivendo em simbiose com seu microbioma e viroma, ou até outros seres macro, forma uma unidade viva, chamada de holobionte, do grego holo, que significa todo, e bionte, que significa unidade de vida. E esse conceito é muito importante para que a gente possa entender como a evolução e a genética funcionam como elas funcionam. Quando se trata de evolução, holobiontes integram mecanismos de mutação de todos os seus organismos, o que acelera o ritmo evolutivo comparado às espécies, já que agregam mecanismos de mutação gênica de bactérias, micróbios e seus hospedeiros, além de contar com a variação na quantidade de organismos presentes em seu microbioma. Você deve estar pensando que, com mudanças nos mecanismos evolutivos, a teoria holobionte iria contra as ideias tradicionais de Darwin. Entretanto, as leis da biologia evolutiva se aplicam da mesma maneira ao holobionte, já que esse congregado de organismos está sujeito à seleção natural e à oscilação genética do mesmo jeito que uma espécie de plantas estaria, por exemplo. O que também é suportado pela seleção multinível, que defende que a seleção natural se aplica não só à espécie, mas sim a múltiplos níveis de organização biológica, como células e grupos de indivíduos. Como grande parte do microbioma de plantas e animais é adquirido do ambiente, outra teoria que vale a pena mencionar é o lamarckismo, que é parcialmente retomado quando se trata de holobiontes, já que a transmissão de caracteres adquiridos à próxima geração, defendida pelo naturalista, é provada real na microbiota de holobiontes. Visto que holobiontes são unidades ecológicas de vida e reúnem organismos de espécies distintas, não há motivos para achar que o conceito de espécie seria de alguma forma questionado pela teoria holobionte. Muito conhecido na cultura pop, o filme do diretor James Cameron, Avatar, mostra que diversos organismos conseguem dividir seus recursos e se comunicar graças a uma ligação eletroquímica entre as raízes das árvores. Pois é, essa conexão feita através de raízes não é totalmente uma ficção. A verdade é que quando pensamos em uma árvore, imaginamos pura e simplesmente a estrutura que está acima do solo, tronco, galhos e uma copa verde servindo de abrigo para outros animais. Mas a verdade é que uma árvore é muito mais do que os nossos olhos podem ver. Existe sim uma grande movimentação e comunicação entre as árvores, e essa comunicação é possível graças às micorrizas. As micorrizas são associações mutualísticas entre certos fungos do solo e as raízes de árvores e plantas, onde as raízes fornecem energia para a multiplicação e sobrevivência desse fungo, e esse fungo fornece água e nutrientes para essa raiz, formando assim uma associação simbiótica.
Outra grande vantagem é que essas espécies de fungos liberam substâncias químicas que protegem as plantas associadas de infecção por outros fungos patogênicos, o que acaba sendo um benefício microbiológico muito importante. Estudos ecológicos apontam que 90% das espécies arbóreas em florestas vivem associadas a fungos. Ou seja, o benefício é tão grande que se essas espécies de fungos fossem separadas das espécies vegetais e vice-versa, a própria sobrevivência das espécies estaria ameaçada. Porém, como ilustrado no início, esses fungos não agem individualmente em cada planta ou árvore. Um micélio que está ligado às raízes de uma árvore pode estar ligado também às raízes de outras árvores vizinhas. Então, o que acontece é que abaixo do solo forma-se uma grande rede que conecta todas essas árvores. O cientista alemão Peter Wohlleben, após décadas de estudo, publicou um livro com a tese de que as árvores conversam entre si. As árvores mais antigas enviam nutrientes para as mais jovens. As que estão morrendo ou doentes podem distribuir seus nutrientes na rede, e elas também podem alertar as outras quando estão sendo atacadas. O carvalho, por exemplo, consegue alertar suas vizinhas quando estão sendo atacadas por insetos, que por sua vez liberam tanino, uma substância amarga em suas cascas e folhas. Sim, nós, seres pensantes, precisamos de uma relação simbiótica entre uma bactéria e uma planta leguminosa para sobrevivermos. Isso acontece porque os seres vivos, como os vegetais e animais, não são capazes de incorporar o gás que ocupa 78% da atmosfera, o nitrogênio. Diferentemente da Rhizobium, uma bactéria que se aloja na raiz das plantas leguminosas e que tem a capacidade de captar o nitrogênio da atmosfera, modificá-lo para amônia e distribuí-lo, através da raiz, para a soja, a qual é uma planta leguminosa. Vale salientar que ambos possuem uma relação de mutualismo. A Rhizobium depende de ambiente com pouco oxigênio, no caso, a raiz, e da energia ATP, que é oriunda da planta, para sobreviver. Enquanto a planta leguminosa necessita da integração da amônia, que é atuada pela Rhizobium, para reproduzir e se manter. A parceria entre ambas é tão beneficente ao solo que muitos agricultores as utilizam como adubação verde, isto é, adicionam as plantas leguminosas a outros plantios para enriquecer o solo com nitrogênio. A propósito, a fixação do N2 tem tamanho valor para os seres vivos por ele estar presente na síntese de ácido nucleico, de ATP e de proteínas. Dessa forma, podemos ver a importância de uma relação simbiótica no ambiente terrestre. As grandes árvores como conhecemos hoje pertencem a dois grandes grupos, as gimnospermas e as angiospermas. Existem mais de 800 espécies de plantas gimnospermas e mais de 250 mil espécies de angiospermas. Mas por que essa diferença no número de espécies? Isso ocorre principalmente por dois fatores: pela dispersão das sementes e pela polinização, que é o ato de levar o gameta masculino de uma planta até o gameta feminino de uma outra planta da mesma espécie. Acontece que as gimnospermas têm como principal meio de realizar a polinização e a dispersão o vento. Dessa forma, há um grande gasto energético na produção de pólen, para garantir que pelo menos alguns chegarão ao seu destino. Já as angiospermas, através de suas flores e frutos, desenvolverão meios de interação com os seres vivos à sua volta, e com isso tornarão praticamente certeza a dispersão de suas sementes e a chegada de seus grãos de pólen a outras plantas, poupando assim energia na produção de pólen. É evidente a relação entre o grande número de espécies dessas plantas e a maior interação com os seres vivos à sua volta. Essa interação é e foi a chave do sucesso. Vamos fazer um trabalho falando sobre holobiontes. Então, holobionte é essa relação de ser macro e micro.
Então você está vendo aqui um ser macro, agora eu vou mostrar para vocês um ser micro. É essa coisinha aí.